Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Pedro Alexandre Sanches, estou aqui também em Medeiros, pela Carta Capital. Vamos entrevistar ao vivo nossa querida Fernanda Takai, uma live do Farofafá e da Carta Capital juntos. Obrigado por ter aceitado, Fernanda, muito legal ter você com a gente. Como você disse, aqui que é aqui, né? É aqui que é aqui? Isso. Eu queria começar te perguntando o seguinte, uma música no seu disco novo, bom, a Fernanda está lançando um disco solo novo, que chama Será que Você Vai Acreditar? E tem uma música que o Paulo Sérgio gravou originalmente em 1970, né? Que fala, numa certa altura, há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir. Isso é um lema para nossos dias de quarentena e pandemia. Puxa, bom, Pedro, obrigada pelo convite, que bom que eu cheguei aqui e que a gente pode falar sobre um disco recém-lançado, que é um presente para eu ter podido fazer esse disco e deixar esse disco para as pessoas, num tempo desse, né? Tão restrito, tão cheio de incertezas. Essa canção do Paulo, ela foi muito conhecida, né? É conhecida até hoje, um monte de gente tem uma lembrança dela, e a letra dela cai exatamente como uma luva, assim, para esse tempo, porque ela é bem angustiada, né? Ela tem uma coisa presa no peito, assim, e que, na época que eu era criancinha, que eu ouvi, assim, pela primeira vez, porque ela saiu em 70, eu sou de 71, eu ouvi a rebarba do sucesso dela ali, né? Ficou tocando na década de 70 ali durante muito tempo. Eu nem entendia direito, eu acho, assim, o significado de toda aquela angústia, de todo aquele sentimento. Ela entrava para mim como uma música pop e, sabe, não tinha a relevância que ela tem hoje, eu diria. Até já na minha vida adulta, escutando a música, a não ser que eu tivesse num momento muito, né, difícil, tudo, mas assim, ela não entra tão forte quando eu acho que ela está entrando agora. E a escalação dela, assim, para o disco, digamos, já tinha sido feita. Eu e John começamos a pensar no repertório e como produzir esse disco desde o final do ano passado, né? Ele começou mesmo a ser gravado depois do Carnaval, mas essa canção estava já na nossa lista, e quando tudo foi acontecendo, foi ficando incrivelmente atual, né? Como toda boa música, ela tem que ser atualizada de acordo com a nossa própria experiência, né? Nesse caso, essa canção foi em cheio, né? Então, acho que muita gente que não a conhecia escutou e aí depois foi até ver como é que é a música mesmo, né? Que acho que isso que é legal, talvez para um público mais novo, ouvir a música e falar, puxa, nossa, que música é essa? Quem é essa pessoa que cantou, né? E vai atrás. Mas é uma música que eu gosto muito já há muito tempo. Inclusive, conversei com o Paulo César Araújo, num encontro que nós tivemos em Maringá, na feira do livro lá, até, né, sua cidade. E eu tinha comentado com ele, eu falei assim, olha, ele já sabia que eu tinha gravado outras coisas, o Daí José, Evaldo Braga, e ele acha legal isso que eu faço de trazer, né, esse repertório mais popular pro meu. E eu falei, olha, acho que você vai ter uma surpresa, porque eu já estava com essa música assim pensando em gravar. Isso foi no final do ano passado. Você vê como as coisas vão acontecendo, até o meu encontro com ele mesmo, né? Foi de um jeito surpreendente. Essa coisa com o brega... Desculpa, sempre... nota. Não, pode falar, Pedro. Saiu o áudio dele. Que é curta, a capital do YouTube, vai lá. Tá ruim o seu áudio, Pedro. Eu vou perguntar, então, sobre o brega, porque sempre tem as pessoas sempre falam que gravar essas músicas desses caras, Paulo Sérgio, acho que o túmulo dele é visitado como se ele fosse um santo ainda hoje. As pessoas vão lá e deixam flores, tipo Jim Morrison, aquela lá em Père Lachaise, eles vão e tem uma peregrinação, atribuem-se a ele milagres, às vezes, e é um artista do povo muito
digamos, cultuado, mas não no nosso meio, não entre a classe média, certo? Quando você resolve fazer essas incursões, qual é o objetivo? É simplesmente porque você ouviu a música e gostou, ou você tem um pressuposto assim? Porque, sei lá, o Caetano grava Peninha, né? Aliás, um dos últimos grandes sucessos do Caetano, assim, 1 milhão de cópias vendidas. Qual é o intuito? Você fala aí que a visitação lá ao túmulo do Paulo, acho que tem a ver com esse encantamento, né, dele ter morrido jovem e no auge do sucesso. Isso é muito comovente, né? Você perder um ídolo jovem, e acho que acontece, né, vem acontecendo aí desde as histórias dos anos 70, dos anos 60, gente que morre muito cedo e isso vai se perpetuando. Eu acho que eu tenho uma intenção, ela não é muito estudada, sabe? Assim, quando eu me lembro de uma música para gravar, basicamente eu tenho uma afeição por ela, eu tenho uma lembrança musical, muitas vezes, de um tempo que a nossa única fonte de informação era o rádio de pilha ainda, né? E era AM, porque é, essa coisa de você hoje fazer o que você quer ouvir é muito recente, você fazer as suas escolhas, você ter toda a música do mundo para você poder escolher o que você vai escutar, é raro. Antigamente a gente tinha uma mistura muito grande que vinha através do rádio. O rádio que era o veículo de muito alcance que misturava todas as frequências. Acho que o rádio já apresentava, o Paulo Sérgio apresentava o Sidney Magal, junto com a ABBA, né? E isso fica para mim. E eu coloco isso nos meus discos justamente para mostrar. Acho que primeiro do que é feito o meu ouvido, né? Como uma pessoa que não só faz música, mas o que eu escutei, o que eu escuto, e eu procuro tratar essas canções e qualquer canção, na verdade, com muito respeito, sem deixar de mudar um pouquinho aqui e ali, fazer um arranjo diferente, tudo, mas tratar a música com respeito, nunca só pegar para fazer uma piada, por exemplo, botar uma música que é muito popular, assim, falar, olha que engraçado, Fernanda gravou, então nunca foi a intenção, é mais mostrar o tanto que o repertório, meu jeito de escutar é vasto e é formado pelo rádio, e é possível você encaixar no seu repertório de uma forma muito elegante, assim, e com dignidade as canções que você gosta, né? Então eu nunca ponho filtro assim, isso aqui não posso porque é muito popular, ou isso aqui é em japonês, eu vou aprender japonês, vou cantar também, sabe? Eu tento chegar em alguns lugares através disso, mas sempre de uma forma respeitosa. Acho que tudo que eu fiz não tinha tanto estudo, tanto método, mas tinha mais afeto, né? Mais afeto e mais abertura para as pessoas me conhecerem. Eu queria avisar também que a gente aceita perguntas de quem estiver assistindo. Por favor, mandem aí. Esse disco. Tendo um problema no áudio. Então, é o seguinte, eu ia perguntar para você que eu tenho um amigo de Facebook, não só de Facebook, porque antes ele era meu amigo de áudio, né? Eu ouvia muito a música dele, que é o Climério Ferreira. E aí fazem muita associação, eu já fico até meio batido da associação entre você e a Nara Leão, né? E o Climério, o trio que ele formou com os irmãos, o Climério é do Piauí, né? Clodo, Climério e Clésio. A Nara se encantou com a música deles e foi até eles, fez um disco. E acho que a única canção que ela compôs é uma canção com um dos irmãos Ferreira, né? Então eu queria saber por que você foi ao Climério, qual que é a sua relação com ele e se você conhece esse histórico de Climério, Clodo e Clésio com Nara Leão. Pois é, eu conhecia o nome Climério Ferreira de títulos de canções, né? Com Ednardo, com Dominguinhos, e a história dele com a Nara ficou mais clara para mim, ficou mais perto de mim na época que eu lancei o disco que foi dedicado à Nara. Eu me lembro que eu fui fazer um show em Brasília e o Climério apareceu muito
muito feliz assim pela história que estava acontecendo, de eu retomar, contar de novo um pouquinho da história da Nara via canções que ela tinha gravado. E ele passou a me mandar versinhos. Chegava assim, sei lá, acho que de 15 em 15 dias chegavam alguns versinhos. Oi, o Climério, né, poemicros, né, que ele chamava. Versinhos curtos, quase haikais, menores que haikais até. E eu ficava assim, poxa, que coisa mais bonita isso que o Climério está me mandando, né? Vou guardar. Eu fiz uma pastinha no meu computador, Climério, guardando todos os e-mails dele, com todos os versinhos, e conversava com ele de vez em quando. E aí, um dia, eu resolvi pegar alguns versos do Climério e fazer uma música. Essa música, nossa primeira parceria, né, foi lançada no Na Medida do Impossível, que é uma canção que se chama Quase Desatento. E ela surgiu dessa coisa, desse carinho em forma de verso que ele me mandava, porque a gente tinha se conhecido, e eu achei muito interessante essa nossa nova amizade permeada por outras histórias, né, por outras pessoas, por outras canções. E aí eu fiz um apanhado assim dos versos dele, mudei algumas coisas, convidei a Marina Lima para trabalhar comigo, para dar esse fechamento assim na história. E perguntei para ele se ele ficava à vontade com isso, né? E ele foi super assim aberto. Olha, você pode fazer o que quiser com as minhas letras, com as minhas palavras, pode cortar e costurar. Eu achei isso tão generoso, né? Tem muita gente que não gosta, tem muita gente não, por favor, me respeite tudo e você não pode mexer, né? E ele, ao contrário, ele é muito assim, dessa forma, muito dado. Como ele dava os versinhos para mim por e-mail, assim. Alguns deles depois ele lançou até em livro, eu escrevi prefácio, mas isso depois dessa nossa história. E aí fizemos essa canção Quase Desatento, eu, Climério e Marina. Eu e Marina terminamos a canção pessoalmente, eu fui à casa dela em São Paulo e mandamos para o Climério. E ele adorou e ficou aquela felicidade. Depois ele me encontrou de novo outras vezes em Brasília, onde ele mora. E dessa vez foi curioso, porque foi uma das últimas canções a ficarem prontas para o disco. E ele nem sabia o que eu estava fazendo, né? Da outra vez eu tinha avisado, vou mexer umas coisinhas suas aqui. Dessa vez eu peguei uma leva que estava num livrinho dele, num livro mais recente, e eu comecei a olhar, ler, nesse tempo de pandemia, exatamente como procurando alívio na arte, né? Igual nos filmes, nas canções e nos livros. Eu peguei esse livro do Climério e falei, olha só que danado, tem aqui uma sequência de versos que eles fazem muito sentido, assim, acho que eu vou escrever alguma coisa baseado nos versos do Climério. E aí, de novo, fui lá, eu peguei tudo, anotei, cortei, passei para lá, para cá, e aí mandei para ele, mas não a demo da música, eu já mandei a música com arranjo, eu falei, John, vamos fazer o arranjo da música, eu estava com a ideia que eu queria um clima mais meio indo para o Oriente, assim, um som meio misterioso, meio ou do Oriente, assim. E aí eu mandei para o Climério, falei, Climério, é o seguinte, olha, a gente acaba de ser parceira mais uma vez, e vê se você reconhece o nosso filho, né? Aí ele falou, não, reconheço, tá ótimo, tá lindo, maravilhoso, gostei. Foi uma surpresa, ele falou que nem esperava que a gente fosse fazer, quer dizer, a gente poderia fazer eventualmente algo junto, mas não, ele não sabia que eu estava fazendo justamente para esse disco, já que eu vinha lançando os singles já há 3 meses, né? Terra Plana saiu há 3 meses, acho, já. Um pouquinho menos. Mas foi assim. E aí ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim. A gente tem essa relação que é meio longe, mas de vez em quando a gente se fala por mensagem, aí ele manda algumas coisinhas. Nem o WhatsApp a gente não fala muito, não. Ele manda por e-mail mesmo, ele manda umas coisinhas, aí eu respondo. É aquela comunicação que tem um tempo, né? Para você ler com cuidado e retornar com cuidado, que às vezes é tudo muito rápido, sabe? As pessoas querem resposta muito rápido, e aí vai passando tanta coisa. Eu gosto de ter aqui a minha caixa de mensagens e pegar fazer a pastinha das coisas que me interessam, e o Climério me interessou há alguns anos e continua me interessando. Fernanda, em que a o disco? Ele é feito em casa, mas acho que já seria feito dessa maneira de qualquer jeito. Ele modificou bastante, como foi?
Ele estava programado para ser assim mesmo, inclusive a gravação dele nesse primeiro semestre. Uma coisa que acabou não acontecendo, que eu fiz nos outros trabalhos mais recentes, foi chamar mais gente para participar, né? Ter outros músicos gravando aqui, por respeitar bastante o isolamento. Inclusive, assim, em questão de fazer live e tudo, assim, eu e John fizemos só nós dois, voz e violão, transmitido por celular, sabe? É uma coisa... Eu realmente quero fazer essa parte de ficar quietinho e não aglomerar, né? Nem que seja... Não quero trazer um monte de gente aqui, filmar com um monte de câmera. Eu sei que tem muita gente que está precisando, assim, tem toda uma equipe enorme fazendo isso, assim, mas a receita que eu tenho com isso de internet... quando isso acontece, eu prefiro fazer eu e John e a gente socializar o cachê, entendeu? Todo mundo recebe, mas eu prefiro fazer só eu e John, da forma mais simples. Porque se a gente não der esse exemplo, realmente é muito simples as pessoas começarem a falar assim, não, dá para fazer assim, né? Vamos botar distância. A gente não é assim. Quanto mais gente sair, mais a gente vai ouvir notícia, igual, infelizmente, a gente vem escutando notícia ontem, hoje, de conhecidos e amigos que estão doentes e não sabem, como que eu fiquei doente? Foi aquela horinha ali que aconteceu, aquele momento que você achava que estava seguro, e realmente a gente precisa ficar em casa. Enquanto não tiver vacina, acho difícil voltar o mundo do entretenimento à normalidade, né? Por mais doído que isso seja. Então, a gente ficou muito restrito, eu e John, aqui no nosso estúdio. Eu falo que eu tenho um home studio e também um homem studio, né? Estúdio de um homem só, porque o John, ele é o engenheiro do som, ele é o produtor, é arranjador, toca todos os instrumentos. E eu sabia que, mesmo com essa restrição, a gente ia conseguir fazer um disco bem produzido. Eu não tinha essa dúvida. Me dói um pouco não ter mais gente, porque, mesmo em carreira solo, toda vez que eu tive a companhia de outras pessoas, outros músicos, ou pessoas diferentes, de áreas diferentes, pensando as minhas coisas comigo, é sempre melhor, né? Sempre mais produtivo. Mas a única exceção que a gente teve foram as duas vozes da Virginie e da Mac, que vieram por internet. Mas a gente teve... Essa é a grande diferença, assim, e eu acho que é bem louco o fato, assim, de eu não... Quando a gente começa a fazer um disco, eu não tenho muita noção, assim, do que, como é que, o que é, qual que é não é um projeto, não é um objeto, sabe? Assim, um objeto palpável, né? Então, assim, quando eu vou fazer um disco de Tom Jobim, mais ou menos assim, vou fazer um disco com as músicas do Tom Jobim, ou um disco dedicado a Nara, mas quando eu faço um disco desse, que tem uma parte autoral e outra que é fragmentada entre coisas que eu quis regravar, eu só vou entender o todo quando ele estiver pronto. E como ele ficou pronto em meio a todo esse sentimento que a gente tem hoje, de limite, até me assusta, assim, o tanto de coincidência que tem das canções que eu escolhi, sabe? É até um pouco assustador. Mas eu sei que tem isso, a arte tem isso mesmo, essa leitura a gente vai fazendo, né? A hora vai acontecendo, a gente vai sentindo e puxa isso, vai enxergando, aí olha ali, falei, olha, a canção do Nico. Imagina só a canção do Nico, Não Esqueça, ela é a mais atual de todas. Fala, tem que lavar as mãos. E ela foi feita há anos, né, para a filha dele, que também se chama Nina, que tem a coincidência com a nossa filha. Aí no mesmo disco tem Terra Plana, que foi feita para a nossa filha. Então tem umas coisas meio misteriosas, assim, eu gosto de um pouco de mistério. Eu sou super cética, mas eu adoro o mistério. O coronavírus favoreceu mais a Fernanda Cai solo do que o Pato Fu, né? Como fica o Pato Fu? Porque aqui, bom, eu e John, assim, de certa forma, quando a gente aparece algumas vezes fazendo alguns vídeos e tudo, é sempre o Pato Fu, né? Quando tem o John, fica muito claro que porque às vezes me fala, Fernanda é líder do Pato Fu, mas para mim o líder do Pato Fu é o John, assim, o Pato Fu é uma ideia que nasceu com ele, assim, ele é o cara que faz a maior parte das músicas. Eu sou a voz do Pato Fu e, claro, represento a banda também, mas eu não consigo ver o Pato Fu sem o John, sabe? Nós dois estamos ali representando essa história. O que a gente tem feito, não sei se vocês viram, nos canais do Pato Fu, a gente tem feito uns vídeos de quarentena. Cada um grava na sua casa versões de lá
Z do Pato Fu, não são canções conhecidas. A gente faz músicas assim que para dar mais uma chance para elas e para mostrar para quem gosta mesmo, quem conhece todos os discos, fala assim, olha essa música que você gosta e que não aparece, não toca no rádio, nem na televisão e nem tinha clipe. Agora tem um clipe que a gente fez, né? Então a gente fez isso com Vivo no Morro, a gente fez com Tribunal de Causas Realmente Pequenas, a gente acabou de fazer mais um que vai ao ar daqui a pouquinho. E essas surpresas e essa vontade de mostrar para as pessoas que o Pato Fu é uma banda que tem muito tempo, tudo, mas continua, o Pato Fu tá aí, não é porque eu estou lançando mais um disco solo que significa que a banda está frágil. A gente está frágil como estão todos os artistas hoje, todas as bandas, né? Acabam que os vocalistas, eles acabam... a gente acaba fazendo mais coisas, mas em nome da coletividade. Muito bem. Fernanda, a Virginie, que você colocou como parceira nesse disco, ela é de uma banda dos anos 80 chamada Metrô, que foi muito conhecida, e ela era frontwoman, né, da banda, só que de um período em que as bandas pop eram bastante, sofriam preconceito, né? Então você tem Sempre Livre, você tem várias bandas dessa época que foram grandemente subestimadas, eu diria. E aí você vai e pega a Virginie para fazer essa parceria. Como que você vê essa fase do pop brasileiro, que era um pop inserido dentro de um cenário absolutamente masculino, né? Mais bandas de homens, era Titãs, Paralamas, e as bandas das garotas eram mais, digamos assim, escanteadas, né? E a Virginie agora fez um comeback, né? Um retorno com o metrô e tudo. Então, eu queria ver o que você pensa desse período e dessas bandas. Eu acho que, como todas as meninas na época, assim, a gente buscava representatividade, né? Não à toa, quando a Blitz surgiu, que tinha duas vocalistas e que ali estavam à frente junto com o Evandro, também a gente ficava, poxa, olha as meninas, né? Olha a Fernanda e a Márcia cantando com o Evandro, mulher em banda de uma banda pop. Aí tem Kid Abelha com a Paula, a Virginie com o Metrô. Eu, como tinha banda, era adolescente na época e tinha banda de colégio, eu ia buscar esse repertório, eu queria cantar essas músicas. A Virginie soube que eu cantava Metrô na época do colégio e me mandou uma mensagem super simpática, assim, super feliz, né? Porque às vezes você tem coisa que se você não falar numa entrevista ou se você não pegar e regravar ou contar, as pessoas não ficam sabendo, né? Como ela estava lá em Toulouse, estava longe, e o Pato Fu surgiu numa outra época, ela depois foi tomando né? Foi sabendo um pouquinho mais do Pato Fu e soube disso. E por causa disso, dela saber que eu cantava as músicas dela e que era importante essas figuras femininas para que as mulheres que queriam tocar instrumento, tocar guitarra, cantar e compor e fazer as suas bandas, mostrar que é possível, sim. Era difícil realmente, tinha muito mais banda de menino e ficava aquela coisa, as meninas, será que elas cantam, será que elas compõem, será que elas tocam? Tinha sempre aquele negócio que você tinha que mostrar, puxa, olha só, não é porque eu sou mulher que eu já entro com demérito, né? Não é isso, até. Deveria haver espaço para tudo e não devia ter essa imagem negativa, assim, de chegar, é mulher, vamos ver o que vai fazer. Imagina, assim, é mulher, que legal que é mulher, né? Então, quando eu vi essas figuras ali nos anos 80, a Dulce Quental, né? Outro dia eu vi que ela fez música com quem? Eu vi uma música nova dela. Depois eu vou me lembrar. Uma música novinha, eu falei, que legal, a Dulce fazendo música também. Pois o Sempre Livre ficou muito pop também, música conhecida, todo mundo cantava, as canções tocou bastante no rádio, mais uma vez o rádio na importância que tinha. Então, isso, para mim, me dava coragem. E eu acho que eu, hoje, fazer uma canção com a Virginie, por convite dela, aliás, essa música aconteceu porque a Virginie tinha feito a melodia, tinha feito a música, mas estava sem letra, ela já veio com o nome, com o título,
E por conta dessa afinidade que ela viu que a gente tinha, até no tom de voz, né, na região que a gente canta, e por ela entender, conhecer o Patofu e ver nossa história, ela falou assim: poxa, você quer fazer uma música comigo? Assim, acho que você seria uma pessoa que tem a ver, que eu preciso falar sobre amor nesse mundo que é tão violento, tão cheio de eu te odeio e eu vou falar mentira sobre você, não importa, mas eu quero te derrubar. Assim, essa que foi a ideia da construção dessa música. E a Virginia iria gravar, e acabou não gravando, né, num disco dela, e eu fiquei tentada a gravar e perguntei para ela se eu poderia gravar no meu disco, que estava já andando, já tinha repertório quase completo, e que eu gostaria muito, acho que seria muito importante a música entrar no meu disco. E aí convidei para cantar junto, e ela também ficou super feliz, e para ela, a Virginia é uma pessoa tão despreendida de vaidades, eu acho, assim, que ela falou assim: olha, não tem problema se a música vai sair no seu disco, assim, e o que importa é que estamos nós duas. Então, assim, somos nós duas cantando a música de nós duas. Não tem esse negócio, tem que sair meu disco primeiro. Coisa que existe muito, né? A gente sabe, vocês sabem. Muitas vezes existe uma música e o autor fica, eu vou segurar, não pode gravar, tem que esperar, não pode, não vou gravar. Se você gravar, eu também não vou gravar mais. Então, assim, não tem isso. E nesse ponto eu fui vendo cada vez mais pontos positivos nisso, assim, nessa aproximação que a gente faz, mesmo que tenha demorado tanto tempo, desde eu gostar de metrô nos anos 80 e agora, em 2020, isso se concretizou. É preciso não ter pressa, eu acho, assim, né? E acontece como foi tão natural, assim, nesse caso, na história da Virginie, eu acho que é um grande presente ter a música no disco e ter a voz dela e toda ela emanando essas coisas que ela tem feito pela música, né? Tem outro caso, a presença da parte feminina do Pizzicato Five. A questão Sim, feminina, a história da conexão tua própria identidade, a tua origem nipônica. Acho. pois é, a história com a Mac tem muito a ver também com isso. O Pizzicato Five fez parte da nossa formação, até acho que é a parte do o John, como ele produz algumas faixas, assim, tem muito da escola do Pizzicato Five de usar a eletrônica de um jeito divertir colocado, sabe, numa coisa mecânica. O Pizzicato Five tem esse controle das máquinas de uma forma bem humanizada, digamos, né? E a Mac é uma mulher admirável, assim, ela tem uma carreira já há tantas décadas, né? Ela comemorou aí mais de 30 anos de carreira. E ela também se conectou com a minha música, com a minha voz, mesmo, né, estando lá no Japão. A primeira vez que a gente fez contato, ela ouviu o Patofu e depois quis me conhecer. Quando eu a convidei para vir ao Brasil, isso em 2009, ela veio, cantamos juntas, aí fizemos uma música junto, que é uma música que olha que mistura, né? Que é uma música que é do João Donato, minha, do John e da Mac. Olha quantas gerações e como o mapa geográfico dessa canção, né? Que enorme que ele é. E eu vejo que ela tem essa vontade, a Mac Fernanda, também. o mais longínquo dessa equação geográfica é o João Donato, que é do Acre, Praticamente, é mais é longe que o verdade. Japão. Tô brincando. Não, mas você vê, dentro aqui do nosso país mesmo existe essa quase. enormidade, assim. Mas a Mac, ela vem também de coração super aberto, sabe? Ela está super sintonizada com a música que é feita no mundo, ela dá muito valor aqui aos convites, assim. E ela fez uma coisa muito bonitinha. Ela fez um vídeo, eu tinha feito um vídeo para o dia do Nikkei, cantando a nossa música, só no violão, assim, né? Bem diferente do que ela está no disco, porque no disco ela é bem eletrônica, bem Pizzicato Five. E eu fiz ela voz violão cantando, assim. Aí a Mac, eu acordei no outro dia, porque a gente está sempre nesse fuso de 12 horas, 13 horas, né? Dependendo do horário de verão. Eu acordei no outro dia, estava postado no Instagram, ela fez um vídeo desses de quarentena, tipo, ela cantando na escada com o meu violão no sofazinho aqui de casa, cantando a nossa música, mas ela fez sem me falar, ela não combinou nada, ela fez por amor. E eu achei isso tão, tão bonito, assim, porque às vezes você tem que ficar pedindo para as pessoas, por favor, será que você podia fazer? Não sei o quê. E aí
as pessoas que são sensíveis, assim como a Mac é, como a Virginie foi, elas simplesmente aparecem com a coisa, aparecem com uma ideia e com uma proposta, um presente. E esse vídeo da Mac foi uma das coisas mais fofinhas que eu já vi, assim, que fizeram para mim. Eu fiquei completamente surpresa, né? Até a embaixada e o consulado do Japão, eles também ficaram, nossa, que coisa mais linda, vamos. Eles viram que foi justamente o vídeo que eu fiz para o dia do Nikkei, né? Que foi um dia comemorado no mundo inteiro. E aí eles viram que a Mac pegou a música e fez ali na casa dela também, quietinha. Então, assim, acho que a gente se sintonizou pela música com diferentes gerações mais uma vez, né? Esse nosso estado de pandemia política tem gerado uns discos assim, umas obras de arte de contestação, né? O seu disco é um disco que contesta muito do status quo. O disco do Chico César, né? O disco do Emicida, né? São discos que são muito politizados de uma certa forma. Só que tanto você e o Emicida, vocês usam uma palavra mais de você usa a palavra aconchego, né? De uma sensação de aconchego. Já o Chico César grava uma música que diz fogo nos fascistas, e ao mesmo tempo todas essas canções elas são de enfrentamento, e elas causam reações. Eu sei que você tem sido muito atacada por conta da sua clareza em relação à política e a situação atual do Brasil, né? Como você sente isso? Você se magoa? Como que você... Porque você sempre foi muito amada, né? E de repente agora tem um grupo que é violento, virulento e que tem você como alvo. Pois é, eu tive noção do que é ser alvo mesmo, né? Um alvo, um objetivo assim de ódio assim por muita gente, ser o foco do ódio. Eu vejo isso, tenho visto isso já há alguns anos com outras pessoas, né? Políticos ou não. E quando aconteceu comigo, eu falei, nossa, peraí que eu vou ter que fazer um exercício toda manhã, né, de bloco ou de, ou de acordar e antes de tomar café, limpar a rede, ou então devolver algum tipo de afeto para essas pessoas, porque não é possível, assim, é, é, ninguém respeita uma opinião diferente ou as pessoas não se importam com verdade, elas querem que a verdade seja a história que elas estão contando. Então, foi meio assustador. Mas, assim, ainda bem que eu tenho esse tempo todo de vida mesmo, né, pessoa física e pessoa pública, assim, de carreira e tudo mais, porque eu consigo me desviar desse sentimento tão ruim que é, né? Acho que tem que ter muita tranquilidade, muita certeza e saber que assim os meus sentimentos, as minhas ideias assim me pertencem e eu compartilho delas com algumas pessoas. Nem todo mundo tem o mesmo pensamento, mas eu não posso me encolher, não posso deixar de ter minha opinião. O que eu sei fazer melhor, eu acho, diplomaticamente, de alguma forma, nas canções, abordar alguns temas que hoje são urgentes, assim. Terra Plana e Corações Vazios, acho que são duas canções que falam exatamente sobre isso, assim, em como a gente tem que tentar dialogar com essas pessoas que não acreditam na ciência, por exemplo, né? Ou que insistem em contar em verdades. Então, assim, você fazer uma música que tem o título de Terra Plana, sem ficar xingando o terraplanista de cara, assim, né? Fazer com que o terraplanista fique curioso para ouvir a música e assistir ao vídeo, porque eu não estou colocando o dedo na cara dele, assim, eu estou convidando ele para essa incerteza dos tempos atuais. E aí a gente faz um vídeo completamente científico da NASA ali, né, da estação espacial, mostrando as imagens e tudo assim. Tipo assim, não é possível, né? Assim, vamos dar uma chance ao diálogo. Então, eu procuro não entrar em polêmica assim para chutar e para gritar. Eu prefiro cantar com a minha voz baixa mesmo, mas dar uma chance à reflexão. Então,
o disco vem com isso. Acho que essa zona de vulnerabilidade, onde está grande parte da população brasileira, de ou não ter emprego, não ter dinheiro para comer, não ter água limpa, fica bem claro em Corações Vazios. Talvez seja a música do disco que é a chave, né? É a música pandêmica, digamos, do disco, sabe? Que ela colocou... A gente se viu nessa posição confortavelmente, a gente está em casa, a gente tem computador e tudo, e quem está nessa posição há muitos anos, sem nenhum tipo de lugar para correr, né? Não tem recurso, as pessoas não têm recurso. Então, assim, a discussão desses temas vem por esse lado. Para mim, eu prefiro... Eu acho que tem o espaço da polêmica, tem espaço do tapa, às vezes, né? Mas, assim, eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Definitivamente, nunca soube. Eu vou te perguntar. Uma é como os odiadores reagiram ao Terra Plana, como eles estão respondendo à música. E a filha, acho que tem duas canções que dialogam muito com ela. Eu acho que ela está adolescente já, e eu queria saber como educar uma tanto ódio, de tanta divisão. Pois é, a Nina, eu me lembro da época... Teve uma época, assim, que eu me lembro bem, de eu falando com ela, sabe, na época do impeachment da Dilma. Eu cheguei para a Nina e falei: Nina, se de repente alguém começar a te atacar na escola, algum lugar, não é por sua causa, é por minha causa, é porque eu apareci falando algumas coisas, ou porque eu fiz uma foto com alguém. Então, assim, você não pense que você é uma pessoa que não mereça respeito, ou que você está errada, assim, não é? Seja você, assim, isso vai chegar em você de alguma forma. Eu acho que chegou, né? Claro. Mas eu conversei com ela, e ela é uma pessoa muito madura, assim, super... ela tem bom humor também, acho que ajuda. Ela puxou isso muito do John, sabe? O John tem um bom humor ácido, assim, que protege. Tem mais do que eu, assim. Então ele tem talvez um sarcasmo, um jeito de encarar alguns assuntos. Acho que a Nina tem isso um pouco. Então ela ficou um pouco tranquila, mas eu fiquei com medo. Igual eu vi algumas pessoas falando, né, que passam a ameaçar a família e destratar mesmo as pessoas em público, assim. Eu não faria isso. E aí eu tento falar com os meus queridos, as pessoas da minha família e quem me considera tudo, eu explico: olha, às vezes você vai sofrer isso porque eu apareci em algum lugar falando tal coisa, mas me desculpe por isso, mas eu não poderia não falar, eu não poderia não fazer. Então, algumas coisas que eu faço e que eu falo, assim, tem consequências. Espero que... Mas que elas... Acho que tudo vale a pena nesse sentido, né? Do posicionamento. Terra Plana e Não Esqueça são as duas canções, as primeiras do disco. Elas falam justamente sobre esse assunto, da gente ficando mais velho, quem tem uma vida para cuidar, né? Assim, tá com filho, ou mesmo quem tá com os pais velhinhos, né? Justamente nessa época que todo mundo fala assim: não, mas eles são velhos, não tem problema, né? As pessoas podem sair, porque eles já são velhos, eles já viveram. Isso é tão cruel. A música Terra Plana fala sobre isso. É difícil envelhecer, é difícil você mostrar para as pessoas que a ciência é legal, vale a pena esperar, vale a pena acreditar. E aí fica esses contraconceitos invadindo o espaço, e aí uma criança vai pensar: poxa, mas o que é certo, né? É o que a minha mãe falou, a minha professora, ou o que eu vi ali naquele vídeo no YouTube, sabe? Então, em que as pessoas vão acreditar? A juventude vai acreditar? E o que a gente pode fazer a respeito, né? Não dá para não falar, não dá para não fazer nada. A gente tem que ocupar o nosso espaço, de algum jeito. Muito bem. Fernanda, eu vou assumir porque a conexão do Pedro está um pouco ruim. A gente tem que terminar daqui a pouco, por causa de uma outra live. Tem uma sequência de assuntos que a Carta Capital está tratando, mas eu queria falar do último vértice feminino do álbum, que é a Amy Winehouse. Por que uma canção dela agora, né? Tipo,
o momento não é muito de Amy, né? Teve aquele auge dela e ela está meio esquecida até agora, eu acho. Então, qual é a sua conexão com ela e por que essa canção especificamente? Essa é a minha canção preferida da Amy. Toda vez que eu escutava essa música, eu falava, nossa, que música. É do tipo que passava no disco e eu voltava nela, sabe? Eu falava, vou ouvir de novo, vou ouvir de novo. Ela é meio... ela é circular, né? Ela é tipo um mantra, ela fica rodando ali, não tem um refrão, assim, sabe? Ela vai naquela mesma toada. E ela sempre me emocionou bastante. A Amy sempre me emocionou assistindo. Eu cheguei até a cantar uma outra canção da Amy nos shows que eu fazia lá para 2009. Cantava Rehab, mas era bis, assim, nunca gravei. Cantava festivamente, com uma outra vibe, assim, né? Aí, quando ela morreu, definitivamente eu fiquei de bode de cantar Rehab ou cantar Amy, assim. Eu ficava meio... Falei, nossa, não é possível que ela morreu mesmo, né? Todo mundo... Eu escrevi textos sobre isso no jornal na época que eu era colunista e ficava naquela aflição de falar, não é possível que a gente vai perder outra pessoa brilhante dessa forma, né? Tão rápido, tão jovem. E aí eu fiquei um tempo bem triste, me dava tristeza ouvir a música. E aí eu passei a ouvir de novo e passei a imaginar que seria permitido para mim tentar fazer uma versão dessa música que eu gosto tanto. E uma vez eu li uma entrevista do Prince falando que a música melhor que ele achava do mundo da Amy era Love is a Losing Game também. Aí eu falei, poxa, tá vindo, eu tenho algo em comum com o Prince. E aí o Prince morreu. Aí o Prince morreu também, né? Morreu George Michael, David Bowie. É tanta gente que eu gosto e que eu perdi. E eu fiquei assim, poxa, não, eu vou fazer. Era uma forma de exorcizar, sabe? Esse bode que eu tava, assim, de tanta gente que tinha morrido, que eu gostava tão recentemente. E aí fizemos essa versão, falei com o John, acho que é bonitinho que ela tenha um violão de nylon bem brasileiro, que ela traga e tem um pouquinho de conexão com o que eu fiz já, algumas canções que eu gravei, a bossa nova, cantar do meu jeito uma música que era de uma cantora que cantava completamente diferente de mim, né? Mas Love is a Losing Game dá bem a noção de como o amor está por um triz o tempo todo. Não é porque eu sou casada há muito tempo com o John que é fácil você manter o amor, sabe? É muito fácil você ganhar o amor, mas muito fácil você perder, e ele precisa ser muito regado todos os dias. E aí eu falei, não, essa canção cabe nesse momento, ela cabe para mim. E aí fica aí o meu muito obrigada à obra da Amy, né? Curta, mas tão forte. Sim. Fernanda, foi um prazer, uma tarde muito agradável contigo aqui. Muito obrigada. Fiquei muito Poderíamos feliz. ficar, né? Tem muito assunto ainda. Fica então a promessa para a gente, quando puder se encontrar, a gente faz um brinde. A nossa sobrevivência, se tudo der certo. Legal. Eu queria agradecer o pessoal que assistiu, que ficou até agora, né, vendo a gente no canal da Carta Capital, no YouTube. A entrevista vai ficar disponível, vocês podem ver depois também. E agradecer a Fernanda pelo tempo e fazer fechar esse compromisso com o Kaká, que está nos ouvindo, para fazer mais uma vez, no próximo. Boa tarde para todos.